Olá, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo. Estamos hoje aqui com o nosso amigo, Dr. Kleber Veloso. Seja muito bem-vindo. Nós estamos hoje, gente, retomando as atividades no mundo digital, né? Nós ficamos um bom tempo fora das redes sociais em relação a podcast, a live, e eu tenho a grata alegria, a grata satisfação de estar hoje aqui com um amigo, com alguém que é um advogado renomado na nossa cidade, Osasco, é alguém que conhece muito de direito previdenciário. Então, já quero agradecer aqui os alunos que estão assistindo a gente da Anhanguera, do Unifiel, alunos da Uninove, que todos foram convidados para assistir a gente. Aqueles que vão assistir esse podcast depois também, porque o podcast fica aí à disposição no YouTube, fica à disposição na página do Facebook. Desculpa, pessoal, em relação ao Instagram, um probleminha técnico. Prometo que talvez na semana que vem já comece também lá no Instagram fazer essa postagem ao vivo nossa. Mas veja só, eu tenho certeza que hoje renderão vários cortes maravilhosos, viu? Dr. Kleber, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite no Marquescast aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho quem é o Kleber Veloso pra gente. Primeiramente, boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando. É um grande prazer e por esse ilustre convite do Dr. Josafá. Então, eu estou me sentindo muito gratificado de estar aqui, A né? gente que tá. Dr. Kleber Veloso, especialista em direito previdenciário, há 20 anos lutando contra o INSS. Esse é o slogan, né? Porque não é fácil não, viu? O Instituto Nacional do Seguro Social é um órgão difícil de se lidar, mas o mais gratificante é poder ajudar essas pessoas aí que têm essa dificuldade junto ao INSS. Então, são 20 anos aí nessa luta. Doutor Kleber, conta um pouquinho lá, por que você escolheu o direito? Conta essa história. Legal. Porque eu sei que você é um exímio jogador de futebol, né? E por que abrir mão do futebol e se tornar um advogado? Eu só não fui jogador de futebol porque tinha um detalhe que atrapalhava, que é a bola, né? Mas legal, eu venho de uma família humilde aqui da Zona Oeste de São Paulo. Quando ali, jovem, eu via um advogado da família, um pouquinho distante até, e aí eu via nele assim, falava, nossa, que elegância, né? Sempre bem vestido, sempre com um porte, né? Falando aí dos casos, enfim. Mas naquele tempo se falava muito da questão civil ou criminal. Verdade. Então, esse é um advogado criminal, por exemplo, e ele falava dos casos e como ganhava os honorários e tal, e aquilo foi me cativando. Então, eu entrei na faculdade com esse objetivo de poder defender as pessoas, de poder também entender os meus direitos e deveres, né? E o direito previdenciário, ele me escolheu, porque na faculdade eu não tive essa matéria. Após a minha formação, começou a pingar clientes que necessitavam, principalmente trabalhadores ali da CPTM de Osasco. Então, eu comecei a lidar com essa questão, muito dessas atividades insalubres, perigosas, que são aposentadorias especiais. Isso foi o que te fez ir para o direito previdenciário? Talvez conscientemente sim, mas inconsciente tem uma passagem que nos anos 90, minha mãe, ela precisava de uma assessoria previdenciária e ela dormiu na fila do INSS, na calçada, literalmente. Sim. Então, aquilo me causou ela assim... Dormiu na calçada. Ela dormiu na calçada para no dia seguinte ter direito a uma senha, de ter direito a uma informação apenas. Nossa, ela dormiu na calçada. Então, acho que isso me marcou. Eu tinha lá meus 12, 13 anos de idade. Sim, imagino. E aí eu pensei, por que não fazer diferente, de mudar o cenário, porque é muito triste, né? As pessoas terem que dormir na calçada para receber uma informação no dia seguinte. O que era muito comum, né? Qual a documentação precisava trazer, tipo, não era porque ela ia dar entrada na aposentadoria, sabe? Sim. Então, a senha era limitada, então. Era limitada, Nossa. Então tinha uma determinada quantidade de pessoas apenas. E aí eu me apaixonei pelo direito previdenciário justamente por conta disso. Comecei a fazer as aposentadorias, começaram a virar, e aí o boca a boca, que é o melhor marketing possível, ele foi me trazendo mais e mais casos aí no âmbito previdenciário. Quantos anos?
Quantos anos? 20 anos. 20 anos já? É, Olha só, gente, 20 anos de experiência aqui, hein? 20... Uma pergunta. Sou jovem advogado, imagina quem está assistindo a gente agora, jovem advogado. E o jovem advogado pensa, quero escolher uma área para trabalhar. Acabei de pegar minha carteira da ordem, né? Uma hipótese aqui. Acabei de passar na OAB, peguei minha carteira, já recebi, já fiz o juramento e quero começar a trabalhar. Vale a pena o direito previdenciário? Vale, porque dentro do direito previdenciário há muitos subtítulos, né, sub-áreas dentro do direito previdenciário. Então, por mais que a gente seja especialista, nós não conseguimos dominar todos os campos. Então, aí nós temos, por exemplo, o direito previdenciário do Seguro Social do INSS, que é o regime do Estado. Mas nós temos o regime próprio dos estados, municípios. Além das aposentadorias, tem questões de auxílio-doença, pensão por morte, deficiente, PCD, então, revisões. Então, há um leque muito grande. Então, é ainda uma área bem atrativa, sim, para os jovens advogados, mas tem que estudar bastante. E aí me fala uma coisa, quero iniciar os meus estudos. Você indica fazer um estágio em algum escritório, pegar um advogado mais experiente ou fazer alguma especialização e basta? O que precisa para chegar nesse nível de 20 anos de experiência, que conhece bem o trâmite? Então você indicaria para um jovem advogado, eu escolhi o previdenciário, mas quais são as ferramentas que eu preciso? É alguma especialização ou estar perto de alguém que tem experiência? O que você dá de dica aí para quem está assistindo a gente? Opa, com certeza estudar sempre é o melhor remédio, né? Tem vários cursos, vários institutos hoje que não tinha 20 anos atrás, então hoje a gente tem bastante cursos de especialização, mas o dia a dia ele faz muita diferença. Esse é o verdadeiro Muitas estudo, né? coisas que estão na teoria, nos livros, na prática você aprende alguns macetes que você consegue lidar melhor, né, para conquistar aquele objetivo final do cliente. Posso fazer uma pergunta assim? É bem pessoal em relação ao seu trabalho. Teve algum momento, algum caso que marcou você? E você fala, esse caso, a gente já sabe que você iniciou, né, no direito previdenciário em razão de um fato específico que aconteceu com a vossa mãe. Mas, vamos lá, teve algum cliente, algum caso que marcou a sua história? Você falou, nossa, esse caso foi sensacional, ou muito triste. Não sei, pode ser um caso positivo, um caso negativo, que marcou muito a sua história. Sim, sempre tem, né? Como a gente lida com pessoas, né? Esses casos são a vida delas, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade para fazer. Mas, via de regra, aqueles casos que são tidos como impossíveis, esses são os mais gostosos de se vencer, de se testar, né? Então, teve sim um caso em que um senhor ele estava recebendo a aposentadoria dele, e aí o INSS ele tem 10 anos para fazer uma revisão de processos que estão lá no acervo dele. De acordo deles entenderem que houve alguma irregularidade, alguma coisa assim. E aí eles não enviam a notificação ao cliente para o cliente apresentar provas de 10, 15, 20 anos atrás, e aí o cliente já está aposentado recebendo, aí o cliente não tem um tempo hábil e o INSS corta a aposentadoria dele. E aí você tem que entrar, né, com todos os recursos possíveis. Administrativo ou já tem que ser judicial? Pode ser administrativo, mas o mandado de segurança é aquele que vai fazer realmente funcionar. Então, teve um caso de um senhorzinho que ele estava recebendo aposentadoria, o INSS fez isso, cortou, e aí nós entramos com o recurso administrativo e o mandado de segurança concomitantemente. Sim. E aí foi tido que não havia nenhuma irregularidade ali, o INSS estava de uma forma arbitrária, só que nesses 3 meses que ele ficou sem receber, as contas dele foi atrasando, Sim. né? E aí, o momento que a gente conseguiu a segurança, a liminar, e o INSS foi obrigado, sob pena de multa diária, a restabelecer o benefício,
eu dei essa notícia no meu escritório e um senhor de 70 anos chorando na minha frente, me abraçando. Então, emocionante. Esse eu vou guardar para sempre, viu? Nós temos alunos aqui assistindo a gente, lembrando, mandado de segurança, remédio funcional, em direito líquido e certo. Exato. Nesse caso, ele tinha direito líquido e certo. Exatamente. Ele tinha tempo, tinha requisitos e tudo como mais. Que vai cortando a aposentadoria. Que loucura, né? É. A gente não está aqui para criticar o Estado, né? O objetivo nosso. Claro. O objetivo é brilhar a sua carreira, porque é nosso convidado. Mas tem alguma crítica ao INSS? Eu acho que essa é uma questão interessante. E você diria assim, uma crítica construtiva, poderia mudar, poderia melhorar. O nosso INSS, o grande problema dele hoje é a falta de estrutura que o Estado concede para os seus servidores. Então, falta servidor, falta estrutura tecnológica adequada para os servidores, né? Uhum. Então, já fiz reuniões como presidente da Comissão de Direito Previdenciário na OAB Osasco, já fiz reuniões com o gerente executivo do INSS. E para se ter uma ideia de um quadro, em 5 anos de 60 funcionários, eles estão com 21 funcionários. Olha isso. Então, o Estado Federal ele não está repondo adequadamente. Essa agência de Osasco, não? A agência de Osasco. Então, a gente está falando, imagina as outras agências, né? Sim. Então, os concursos não estão sendo aí favoráveis, né, de repor esse pessoal. E também o computador deles, assim, é uma coisa assim, lastimável, sabe? Parece que eles usam aquele 486 dos anos 90. Né? Então, construtivamente, é adequar, fazer uma aparelhagem mais adequada e colocar pessoal para trabalhar. Hoje a gente já tem uma facilidade, o Estado de São Paulo, a OAB de São Paulo conseguiu um convênio que a gente tem aí o acesso totalmente virtual para o advogado dentro do Estado de São Paulo com o INSS. Então, nós não precisamos mais ir até a agência, a gente marca determinada reunião com o servidor de forma online. Então, com data e hora marcada, ele atende e resolve ali para a gente. Dr. Kleber, eu não lembro o site, mas é requerimento alguma coisa, né? Requerimento.nss. Eu não lembro agora, não tem, a gente dá uma olhada aqui, dá uma pesquisada. Tem auditório pesquisando aqui pra gente o nome desse requerimento. Por favor, eu não vou lembrar. Se alguém souber, manda pra gente aqui também, né? Mas olha que interessante, né? Antigamente o advogado tinha de ir lá, tinha de bater na porta, pegar senha, fila, ficar no balcão. O INSS tinha essa questão das senhas, então os advogados também, para serem atendidos, antigamente tinha que madrugar na fila. Você diria que a Covid-19, que foi um problema mundial, avançou no sentido de trazer com mais rapidez, mais celeridade essa modernização, porque é fantástico, né? Você entra no site, você tem seu cadastro, convênio OAB e INSS, você consegue ali pedir uma audiência virtual, né? Uma reunião virtual, consegue já dar entrada no requerimento do cliente, né? Sim, até para os clientes, eles têm acesso ao aplicativo que chama Meu INSS. Lá dentro já tem a simulação de tempo, ele é só caráter meramente demonstrativo, ele não é oficial, tá? Porque depois o servidor vai fazer a conferência, mas ele tem ali uma noção da simulação, requerimentos de benefícios por incapacidade, né, que é auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, e cópia de processo, né? E antigamente, para a gente pedir uma cópia de um processo, nós tínhamos que levar um CD até a agência. CD, hein? Quem lembra de CD? Tem uns alunos aí do Unifiel, provavelmente, acho que vai ter alguns colegas que levavam disquete, né? Disquete, ainda antes do CD. Né? Alguém lembra do disquete? Aí levava o CD, pegava a senha, aí o servidor vinha, colocava toda a cópia do processo administrativo no CD e nós levávamos para o escritório para analisar. Ainda tem? Será que ainda tem CD? Eu acho que tem, né? Porque eu vejo os computadores, eu acho que há muito tempo atrás eu comprei, ainda tinha entrada de CD, já nem tem mais. Mas agora CD, não né? tem mais. Não tem mais, né? Bom, agora nem precisa mais, então com esse meu INSS. Já fica lá o processo administrativo na íntegra, só baixar em PDF. Olha, vou contar uma experiência. A gente cuidando de um processo aqui no escritório, foi até, eu acho, um processo de alvará.
E aí foi solicitado, na verdade foi requerido pelo juiz, quem solicita é a gente, né? Quem o juiz ele ordena. Foi requerido o seguinte, que nós entregássemos uma certidão de inexistência de dependentes. E aí nós entramos no sistema, foi muito rápido, a gente entrou no sistema, colocou toda a documentação, subiu, né, tudo em PDF no sistema, nossa, dentro de o quê? 15, 20 dias, que é bastante, mas antigamente era muito mais demorado isso. 15 dias já estava ali. A gente baixou a certidão, não precisou ir lá na agência. Isso é fundamental, né, para um país que quer celeridade nos processos, um país que precisa de celeridade, ainda mais um país tão burocrático como o nosso. Essa desburocratização e utilização da tecnologia a nosso serviço. Uma pergunta que talvez tenha muito a ver com o que nós falamos aqui. Mas veja só, o Brasil, nós temos, pensando São Paulo, os grandes centros, né, as grandes capitais, as pessoas têm acesso à internet. Como ficam as pessoas que estão no interior, né, que não têm acesso a essa internet que a gente tem, não conseguem baixar o aplicativo do meu INSS, né? Aí ainda tem o telefone do INSS, que é o famoso 135. Aí lá o cliente vai agendar um horário presencial. Mas a determinação é que cada vez menos, tenha serviços de INSS presencial. Então eles querem realmente fazer tudo digital. E agências também estão fechando agências para se incorporar nas maiores, né? Então tem esse problema. Ainda mas dificulta, não dificulta? Dificulta muito. A pessoa que não tem acesso à internet, ela liga e de repente uma agência próxima da casa dela, juntando com as maiores, vai andar, se deslocar muito mais, né? Sim. Às vezes o pessoal que mora no interior tem a dificuldade para marcar uma perícia, por exemplo. E aí, naquela determinada cidade, não tem um médico perito disponível, ou agenda, e aí ela tem que se deslocar para uma outra cidade, né? Alguns quilômetros a mais, tem que pagar condução, né? Olha, eu quero falar de uma pessoa que está aqui, ó. Acabou de enviar uma mensagem, André Luiz Xavier, acho que é pai do Nicolas. Falou assim: fala, doutor, tudo bem? É o pai do Nicolas, está assistindo a gente aqui ao vivo. André, um beijão para você, viu? Aí, ó. Tá vendo? Audiência qualificada, hein? É isso aí, ó. Muito obrigado. Falar um pouquinho sobre a perícia, então, no INSS. Eu já tive casos, eu não sou previdenciarista, né? Mas já vi casos em que uma pessoa com um problema ortopédico e um perito que é psiquiatra faz essa perícia. Doutor Kleber, o que fazer? Como resolver essa situação? Porque às vezes o problema é psiquiátrico e vai lá um perito médico de uma especialidade que não tem nada ou clínico geral, clínico geral, né? Eu vi um caso uma vez, era um médico oftalmo, e aí fez uma perícia em relação à ortopedia. E claro que foi negada. Como que o senhor enxerga isso? Acredito que o ideal seria cada especialista avaliar aquela especialidade realmente que a pessoa está precisando, né? Há uma determinação do INSS, enfim, quem elaborou a instrução normativa, de que esse médico, ele é um médico que ele pode avaliar qualquer especialidade. Porém... Mas pode mesmo? Será que tem know-how para isso? Né? Porém, quando há o indeferimento e nós como advogados não concordamos, aí é levar para a Justiça Federal. Porque lá o juiz vai nomear um perito especialista para aquele pedido que é da confiança dele. Então não é um perito do INSS. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem visão monocular, passou no INSS, foi avaliado por um clínico geral e recebeu um indeferimento. Abrimos o pedido na Justiça Federal e vamos pedir obrigatoriamente que ele passe com o oftalmologista. E aí, geralmente, vou dizer assim, que muda-se de figura, porque você é muito mais bem avaliado, examinado, para dar aquele parecer, né? Assistente técnico é válido no caso dos processos? Válido, só que às vezes encarece para o cliente, né? Verdade. Que nós estamos, geralmente, para nós advogados, os clientes que vêm nessa questão previdenciária são clientes mais humildes. Então aí já encarece um pouquinho. Né? Sensacional, olha só que interessante, né? A importância do direito previdenciário. Esses dias eu refletia em sala de aula a respeito do trabalho informal. Porque o trabalho informal afasta
afasta esse trabalhador do INSS, né? Sim. Não terá direito a essa previdência, aí vai entrar no LOAS, que é outra situação. Sim. Mas veja, como é importante, né, fomentar no Brasil, os governos trabalhar em prol do que? Do aumento de empregos, né, para que as pessoas tenham essa formalização de contratos e, no final das contas, o Dr. Kleber trabalha 20 anos com isso. Às vezes a pessoa está lá com 65, 67, ainda não conseguiu um tempo mínimo de contribuição para se aposentar. Então, veja, como é importante, gente, quem está assistindo a gente aí. E outra coisa, o advogado. Muitos colegas advogados que não tem, por exemplo, uma sociedade unipessoal ou não quer contribuir. Quais são os malefícios para quem não contribui para o INSS? Então, há uma mudança aí de cabeça da sociedade. Por exemplo, nossos pais, nossos avós, eles trabalhavam uma quantidade de anos que a lei determinava, aposentava e realmente largava o emprego, porque a aposentadoria era o fim. E aí ele receberia um valor que daria para ele continuar sustentando a casa. Já uma outra geração, a nossa, nós temos que ter em vista de que o INSS talvez não seja mais o fim do trabalho. Então você aposenta, mas continua trabalhando. É muito comum porque hoje diminuiu um pouco a questão de valor. E aí é muito comum de que chega um idoso com 65 anos e ele fala assim para mim, é que eu nunca liguei para isso, era jovem, eu nem lembro, nem imaginava chegar com 65, então eu não paguei INSS. E aí não tem milagre, né? Chegou na idade, 65 anos o homem, a mulher hoje é 62, tem que ter obrigatoriamente 15 anos de contribuição. Senão não aposenta e vai ter que ver um benefício assistencial ou algo assim. Então os malefícios a pessoa que não contribui, ela não tem qualidade de segurado. Isso quer dizer que se ela não estiver contribuindo é como um seguro, né? Então aconteceu uma doença, um acidente ou um falecimento, não tem cobertura pelo INSS, porque não está pagando. Então o ideal é fazer uma contribuição, nem que seja mínima, MEI, que é uma contribuição de 5% ao mês para algumas... MEI, 5% ao mês. 5% dica, sobre o salário mínimo, né? Não chega nem a R$80, a 70 e poucos reais, né? E o MEI, ele está com cobertura dessa, de auxílio doença, aposentadoria por invalidez, acidente... e aposentadoria por idade. O MEI só não dá uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas dá para complementar. Então é só consultar um advogado que ele indica melhor. E vale muito a pena, 5%. Vale. Quer dizer, quem assiste a gente aqui talvez nem soubesse. É que não enquadra todas as profissões e tem lá o faturamento de até R$80 mil, salvo engano. Então, o advogado, por exemplo, tem que ser pela sociedade unipessoal. Que vale, né? muito a pena, né? Vale, até não só pelo INSS, mas pelo imposto de renda que você paga diferenciado, né? Então, vale a pena. Sensacional. Então, jovem advogado assistindo a gente aqui agora, faça a sociedade unipessoal. E a partir dos 16 anos de idade, qualquer cidadão já pode pagar o INSS de forma facultativa. Quero fazer isso. Como fazer? Faz uma inscrição pelo gov.br, aí vai aparecer o número de inscrição do trabalhador, vai preencher a guia com o código correto de facultativo, 1406, 11% sobre o salário mínimo, está segurado. Olha isso. Por isso que nós precisaríamos iniciar, né, o nosso podcast aqui, o MarquesCast, com um super e renomado professor. Eu diria que você é um professor, por quê? Presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Osasco. Conta um pouquinho essa experiência como presidente da Comissão de Direito Previdenciário da 56ª subseção. Eu me orgulho muito, queria agradecer a doutora Maria José também por ter me dado essa confiança. Eu estive como vice-presidente na gestão anterior, doutor Arismar era o presidente, meu grande amigo, um grande abraço, professor Arismar. E aí eu continuei, estou nesse triênio. A nossa ideia sempre foi, vamos fazer algo para ajudar os advogados, porque quando eu me formei,
Pô, se eu tinha uma dúvida, não tinha com quem tirar a dúvida, não. Até porque tinha alguns advogados mais experientes que não queria compartilhar Guardava, né? conhecimento. Guardava o conhecimento. Então eu tinha que comprar lá aqueles livros, parece uma bíblia, né? E estudar. Então nós fizemos uma comissão voltada para trazer advogados, desde os jovens aos mais experientes, e todo mundo se ajudar. Ah, eu tenho uma Muito dúvida bom. tal, vamos pegar aqui, vamos todo mundo responder e ver se está adequado ali ao que você precisa. Ah, como vou fazer a minha primeira audiência previdenciária? Perfeito. Você vai fazer assim, dessa forma, vai ter um roteiro de perguntas, né, e tal. Então a gente prepara e nós instituímos aulas e palestras com renomados professores da área. Inclusive teve uma pela ESA recentemente. Teve doutora Adriane Bramante, que é uma das melhores, né, previdenciaristas do Brasil, veio até Osasco e fez aí um aulão para a gente, Que né? Sensacional. Na maioria dessas palestras, todas gratuitas para o pessoal que está aí inscrito na nossa comissão. Hoje nós estamos com 150 membros. Olha só. É uma comissão muito solidária entre si, todos se ajudam e está aberto para, inclusive, estudantes. Nós temos lá procurador do INSS, nós temos servidor do INSS, alunos, advogados, professores, está aberto a comissão. E, Dr. Kleber, qual a importância para, eu diria, para esse networking entre os advogados? Né? Como você enxerga a comissão? Quais são os benefícios de quem está assistindo a gente? Às vezes não quer participar da OAB, não quer participar de comissão. Quais são os benefícios de participar, de fazer parte, esse pertencimento a alguma comissão? Sim, sim. O pertencimento, né, é uma coisa que você, como você já falou, já é uma coisa importante, mas essa troca de conhecimentos, de experiência. Por mais que às vezes a pessoa acha que a pergunta dela é a mais bobinha possível, não é. Joga lá que você vai ser... Nós vamos te ajudar de uma forma séria. Então, essa troca de experiências até para ajudar os novos advogados a dar os primeiros passos, né, na área previdenciária. Então, esse é o intuito de ajudar. Sabedoria tem que ser passada, tem que ser compartilhada. A gente não vai estar aqui para sempre, eu não vou advogar sempre na área previdenciária, então a gente quer advogados que estejam preparados também para ajudar as pessoas. Uma pergunta. Sou jovem advogado e quero participar da Comissão de Direito Previdenciário. O que eu faço? No site da OAB tem um link lá de quero participar da comissão, vai preencher a ficha, essa ficha vai chegar até a mim, eu vou fazer o contato via WhatsApp, e aí vai ser inserido. Inclusive acadêmicos, né? Então vocês acadêmicos estão assistindo, inclusive acadêmicos. Acadêmicos. Olha só, eu quero fazer a pergunta mais subjetiva. Como que é esse dia a dia do advogado previdenciarista? Como que é esse dia a dia? Ele acorda 7 horas da manhã, já está ali no plantão, atendimento. Como que é? Vai para o INSS, não vai mais, que você acabou de falar que é tudo digital, faz audiência. Como que é essa prática do dia a dia do advogado previdenciarista? É uma área diferenciada, né? Então, eu adoro, eu amo o direito previdenciário. O atendimento, preferencialmente, ele tem que ser presencial. Porque muitas vezes a pessoa precisa falar sobre aquele determinado assunto, precisa mostrar os documentos, né? Mas também, para quem tem facilidade online, os clientes já começam a mandar os documentos pelo WhatsApp, por e-mail, até porque, como o INSS está digital, então a gente vai, de qualquer forma, precisar digitalizar esses documentos e jogar em PDF lá no sisteminha. A audiência, aí que é uma coisa assim boa, quase que não tem. É mesmo? São pouquíssimas audiências. Pouquíssimas audiências para determinados casos, porque é muito documental. Então você juntou ali os documentos, fez a fundamentação correta na petição, não vai ter audiência, exceto uma prova testemunhal. Então, um caso de
conviventes de união estável, Ah. falecimento, aí precisa ouvir as testemunhas de que tinham uma relação longa e duradoura e pública. Talvez uma atividade especial, em algum dado momento, para provar que realmente nós trabalhávamos numa condição insalubre, mas geralmente é o documento que chama PPP, né, que é Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, a audiência, assim, Raro. Estou até tentando puxar aqui na memória, aposentadoria rural. Aposentadoria rural precisa. Porque você precisa provar que naquela faixa de tempo você esteve trabalhando efetivamente na roça. E aí testemunhas, sensacional. porque muitas vezes não tem o documento, né? INCRA, Sindicato Rural. Parabéns, vou colocar aqui o pessoal que está assistindo a gente, Parabéns, Alan Oliveira, obrigado de coração. Parabéns pelo bate-papo que tem sido enriquecedor. Obrigado. Alan Oliveira. A doutora Daniela Lima, presidente da CJA, aqui, Um beijo. A Dani falando parabéns, Doutor Josafá, parabéns pelo podcast. Olha que bacana, o pessoal está mandando mensagem aqui pra gente. Eu vou exibindo, tanto a gente lê, como também quem está assistindo a gente lê essas mensagens aqui, Aqui, Messias Oliveira assistindo. Doutor Messias. Abraço, grande doutor Messias. Obrigado. Doutor Kleber, seguinte, eu tenho vontade de montar no escritório de previdenciário. E eu vou lidar com pessoas que às vezes têm algum tipo de deficiência na mobilidade física. É importante pensar primeiro andar, segundo andar, com elevador, sem elevador, ou térreo. Qual uma dica que o doutor dá para quem quer iniciar aí o seu escritório? Até pelos clientes serem mais humildes, também tem a questão da mobilidade. Então, assim, eu sugiro sempre que seja ou no andar térreo, ou que tenha ali um elevador. Perfeito. Porque vai realmente precisar atender. Hoje, uma das modalidades que está em alta no direito previdenciário é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Olha só. Então, para quem quer entrar, né, nesse nicho, você vai atender pessoas PCD a todo momento. Posso fazer mais uma pergunta? Você me falou que são pessoas mais humildes. Seria bom ter escritório mais próximo de estação, de trem, de metrô, de ônibus? Então, eu tive escritório por quase 15 anos na Avenida João Batista, ao lado... Centro. Bem no centro, ao lado do calçadão de Osasco. Nossa, e isso me trouxe muita gente, e assim, de outras regiões. Olha só. Né, regiões próximas ali, Jandira, Itapevi. Então, por quê? O pessoal vinha, era um prédio até simples, então subia, chegava na minha sala, era atendido. E muitas vezes a pessoa chega de chinelo, de shorts, boné, os documentos dentro de uma sacolinha de farmácia, e às vezes essa pessoa se sente um pouco intimidada de ir num escritório nesses prédios que tem que fazer cadastro, facial, que você tem que apertar o elevador lá, o correspondente. Então são pessoas mais simples para esse tipo de questão. Ou seja, o nicho de mercado, quem está assistindo a gente vai determinar como será o teu escritório e onde será o teu escritório, né? Olha, geralmente periferia se sobressai. Então, quando você... outro dia eu estava fazendo um atendimento, a pessoa falou assim, olha, eu sou aqui do Jardim Roberto e eu não quero estar indo lá no centro, no Piratininga e tal, ainda bem que você estava aqui, conversou comigo, então tem essas peculiaridades, sabe? Sensacional. Então, às vezes, imagina, termina a faculdade, o sonho é ter o escritório, né, aquele elefante branco. E depende de quem você vai atender, né? Depende. Se você for para o ramo empresarial, tributário, maravilha, né? Agora, de repente, uma trabalhista mais com reclamante, né? Previdenciário, é a periferia. O doutor falou uma coisa muito importante aqui. O cliente, às vezes, fica intimidado com o espaço, né? Sim. Ele chega ali, olha, não vou entrar aqui porque, poxa, tá muito bonito, tá... Então, olha que bacana, gente. Isso a gente falava no grupo de gestão, a Daniela continua falando no grupo de gestão da CJA, explicando, vou montar meu escritório.
qual lugar, que ponto eu devo montar, depende do público, né? Claro. Porque realmente, imagina, pessoa simples, de chinelo, como você bem comentou, de boné, um documento dentro de um saquinho. Sim. Aí, de repente, um prédio suntuoso, né? Na Faria Lima, por exemplo, né? Sim. Faria Lima com atendimento de previdenciário para o trabalhador do dia a dia. Aí ele não vai. Não vai, fica Não envergonhado, fica sem graça de entrar ali, né? Fica sem graça. Sim. Eu lembro aqui de um colega, não sei se vocês conhecem o Dr. Marcelo Diniz, ele tem um escritório só trabalhista em Osasco, e ele falava: Josa, eu tô aqui quietinho no meu cantinho, porque eu estou próximo de estação e todo mundo entra, e todo mundo fecha contrato comigo. E o doutor falou da João Batista. João Batista é uma avenida assim, que é trânsito, os transeuntes, né? As pessoas passando, entrando naquela estação, entrando, saindo, Carapicuíba, Jandira, Barueri, Barueri também, Itapevi, todo mundo passa por aquela avenida. Exato. Todo mundo. E assim, muitas vezes o novo advogado, o jovem advogado, pensa: mas aí vai entrar muita gente e aí às vezes não dá resultado. É plantar a sementinha. Exatamente. Você vai atender, não dá para mexer agora, ainda não tem os requisitos, mas faz um bom atendimento que essa pessoa um dia vai voltar e ainda vai te indicar mais cliente, entendeu? Posso fazer uma pergunta do bom atendimento? Vou pegar esse gancho. O que seria um bom atendimento? Eu fico imaginando quem está do outro lado conversando com o Dr. Kleber. Como que eu sei que esse bom atendimento, para dar uma dica para quem está assistindo a gente, é jovem advogado? O advogado, ele tem a fama de ser um pouco o nariz empinado, né? Então, como que você tem que atender o seu cliente previdenciário, de preferência, né? Veja, eu venho de uma família humilde. Então, quando eu estou atendendo o cliente, eu estou vendo ali minha tia, minha mãe, meu pai na minha frente. Empatia. Então, eu quero atender ele da melhor forma possível. Não dá para fazer nada agora, mas vou fazer um atendimento para que ele se sinta bem e entenda a informação. Então, direito de informação ele vai receber. Até porque o previdenciarista, geralmente, ele tem o contrato de ad êxito, né? Então, a gente também nem cobra antes. Geralmente é sobre o benefício que você conquista, né? Perfeito. Como que é essa cobrança no geral? 30%, 20%? Geralmente 2 a 3 salários benefícios da pessoa. Aí você pode parcelar em 6 vezes, para você não pegar os 3 salários e deixar a pessoa que ela já sem começa nada. efetivamente a receber. Né? E aí de atrasados de 20 a 30%. 20 a 30%. Gente, que nicho bacana, hein? Que nicho legal. Eu já fiz um previdenciário ou outro, mas assim, realmente eu não sou advogado previdenciarista, eu cuido mais do preventivo nas empresas, né? Mas junto com o contador, cuidando da parte tributária, previdenciária, enfim. Mas que bacana, quer dizer, eu sou jovem advogado, eu já hoje, a lição, aprendi onde ter o meu prédio para atender o cliente. Sim. Olha o que eu aprendi hoje aqui, hein? Aprendemos aqui hoje como atender, a forma de atendimento, como tratar as pessoas. Você nos ensinou a tratar as pessoas com respeito, com educação, não ser arrogante, não ter nariz, a palavra nariz empinado, né? Não ter nariz empinado, ter empatia com o cliente. Sim. Nós aprendemos hoje a questão também do sistema, que o advogado ele pode diretamente no sistema ter o balcão virtual, ser atendido. Quanta lição! Não, e referente ainda ao contrato, faça sempre o contrato por escrito. Não precisa ser um contrato de 10 páginas. Põe ali objetivamente o que você está fazendo pelo cliente, e essa questão dos honorários. Colocou lá, exemplo, 30% dos atrasados. O bom é que se você der entrada numa aposentadoria, por exemplo, e ela for indeferida, mas o INSS ficou para analisar 6 meses e indeferiu. Você entrou na justiça e deu certo, mais 6 meses, ele vai pagar esses 12 meses de atrasados para você à vista, porque o governo é uma garantia, ele sempre vai te pagar. No momento que for efetuar o pagamento, você vai juntar o contrato de honorários nos autos, o juiz vai destacar os seus honorários. Você vai receber na sua conta os seus 30% e o cliente recebe os 70% e acabou. Muito melhor assim. Muito melhor, evita porque discussão, se acontece alguma coisa, Deus o livre, com o cliente, os seus honorários estão garantidos, você vai receber. Pergunta então, você junta esse contrato
no momento em que já faz o pedido para liberação do RPV ou do precatório, ou já no início do processo já pode juntar esse contrato? Uma dúvida. Não, o momento oportuno é quando saem os cálculos. Isso. E aí você vai falar que concorda, né, com os cálculos, você já junta o contrato pedindo o destacamento e Petição separação. Petição Simples e os juízes já estão acostumados. já. Muito melhor do que pedir, né? Alguns advogados. Vai lá, pede a procuração autenticada e tal, aí vai até o banco, fica aquela canseira. E nada de ficar também recebendo todo o dinheiro do cliente na sua conta. Depois é um problema tributário, hein? Tem a questão tributária, tem a questão empresarial, porque se você faz um contrato que você não tem ainda a sociedade unipessoal, o seu imposto de renda é maior do que quem tem a sociedade unipessoal. Boa lição, perfeito. Então, só vantagem. Perfeito. Olha só, gente. Aprendemos, então, como fazer o contrato. Aprendemos até as cláusulas, né, em relação aos valores para receber, o ad êxito e tal. E também uma super dica. Foi lá, fez cálculo, homologou cálculo, já junta também o contrato de honorários e o próprio juízo faz a separação. Exato. Sem dor de cabeça. E tem advogado que para no TED por conta disso, né? Esse é o problema. Então, não tem que ficar com o dinheiro do cliente, pegar. Não, é só o que é seu, é seu. E entre nós, o cliente, ele tem um carinho muito grande pelo advogado no início do processo. Mas depois que o dinheiro aparece, o cliente fica desesperado. Vai pegar o meu dinheiro, vai sumir com o meu dinheiro. Tem. Já passou por isso, doutor Kleber? Não, porque no previdenciário realmente tem, né? nunca recebi o dinheiro de cliente. Ai, que bom. Tá vendo aí? Super diferente de outros casos, né? Porque já é casos em que tem reparação, no cível, né? Reparação, dano moral, indenizatória, vai lá na conta do escritório, na trabalhista também recebe na conta do escritório. Gente, é difícil, viu? Prestação de contas é importante ou não é para o cliente? Com certeza. Tem que juntar ali e mandar para ele os recibinhos. Prestação de contas. Gente, quero agradecer, olha só, Miriam enviou aqui mensagem também, olha, boa tarde, a Miriam, parabéns, né? Doutor Messias apareceu, ó, nicho excelente, bacana, tá aí, olha só, o doutor Messias colocou, parabéns, doutor Kleber Veloso. Obrigado. Lembrando que o doutor Messias está aqui sexta-feira, hein? Olha, imperdível, hein? Sexta-feira o doutor Messias está com a gente aqui, amanhã o doutor Pedro. Doutor Pedro, professor da Anhanguera, doutor Pedro, mestre em Direito Constitucional, e vem aqui para falar com a gente. Então, amanhã, meio-dia, nós estamos aqui. Sexta-feira, meio-dia, estamos aqui também. Legal. E a semana que vem, até sexta-feira, eu passo a pauta da semana que vem. Que eu sei que quarta-feira já está fechado, sexta-feira da semana que vem, terça-feira também já está fechado. Faltam só 2 dias para fechar a semana que vem. Aí, depois, nas outras semanas, já tem vários fechamentos. Nós receberemos grandes juristas aqui, como o Dr. Kleber. Dr. Kleber, eu admiro muito as pessoas que têm essa generosidade que o doutor tem. Primeiro, a generosidade por ter aceito o nosso convite para vir hoje aqui. E segundo, a generosidade por dedicar a sua vida aos advogados. Talvez alguém esteja assistindo e pense assim, por que eu tenho que me envolver? Por que eu tenho que participar? Por que eu tenho que ser coordenador? Por que eu ser presidente de uma comissão? Dá prazer ser presidente de uma comissão na OAB de Osasco? Dá. Nós não recebemos nada. É tudo voluntário. Então, tudo aquilo que Deus e o universo me agraciou, eu estou devolvendo ele, retribuindo. Que bonito, viu? Que bonito. Dá um conselho aí para quem está assim meio reticente. Eu não quero participar, eu não quero, venha, não quero você vai ir. se sentir melhor, faz bem para a nossa evolução. Pergunta, hein? Quais são os assuntos agora que estão, eu diria, assuntos bombando. Tendência no direito previdenciário? O que está bombando no direito previdenciário? De alguns anos para cá, o Supremo Tribunal Federal começou a olhar questões previdenciárias com mais carinho, né? Então, ações começaram a chegar lá no nosso Supremo, e aí a gente tem algumas questões aí meio polêmicas, vamos dizer assim, né? Vou deixar a revisão da vida toda por último, que é a que todo mundo pergunta, né? Mas hoje a gente tem uma pendência muito importante, que é a questão do tema 1209, que é do vigilante, equiparação, vigia, vigilante, se porte de arma ou sem porte de arma, dá aposentadoria especial para eles. Essa é uma questão que o Supremo precisa avaliar, precisa colocar em pauta e julgar. A questão do PCD é uma questão assim que também está bombando, por quê? Enquanto uma aposentadoria por tempo de contribuição de uma pessoa não deficiente
ela sempre tem um fator previdenciário que nada mais é do que um corte, diminuição do valor por causa da expectativa de sobrevida que o IBGE coloca. O PCD, ele aposenta 100%, sem corte. Então, tem lá umas condições, tempo de contribuição diferenciado a menor para homens e mulheres, e dependendo da situação, o enquadramento da deficiência entre leve, moderado ou grave. Então, tem esses requisitos que precisa avaliar cada pessoa diferente. A questão da revisão da vida toda, tema 1102 do STF, que acontece? As aposentadorias, quando são concedidas, ela é calculada para efeitos de valor, salário, a partir de julho de 94, quando entrou o Plano Real, e é feito o valor final do benefício. Porém, tem muitos trabalhadores que tinham bons salários, boas contribuições antes de 94. Então, os advogados elaboraram uma tese e começaram a ajuizar essa tese no sentido de que precisa ser avaliado toda a vida contributiva e não só a partir de julho de 94, como fala a lei. E aí dá uma diferença maior no valor do benefício. E aí foi, negando, outros favoráveis, enfim, mas chegou no STF, o STF mandou sobrestar todas essas ações e em 2022 houve um julgamento no STF dizendo que sim, deve ser favorável aos aposentados. O INSS entrou com embargos de declaração, dizendo que tinha matérias a serem discutidas e que ele queria uma rediscussão. E o STF acatou, mesmo depois de julgado, acatou e fez um novo julgamento e disse, não, realmente os embargos tinham razão, não há direito à revisão da vida toda, tem impacto econômico, o INSS, segundo dados estatísticos oficiais, fechou 2023 com um rombo de 306 bilhões de reais. Então, eles avaliaram que iria ter também um impacto nessas novas revisões de aposentadoria, pensões, todo mundo recebendo a mais. Algumas instituições a favor dos segurados entraram também com embargos agora esse ano para fazer efeitos de modulação, para ver quem já tinha ajuizado, como que vai ficar essa situação. O STF retomou um julgamento, já estava 4-0 contra os segurados e o ministro Alexandre de Moraes agora disse que vai ter um julgamento virtual, então acredito que vai voltar do zero, mas as chances não são mínimas, muito boas para os segurados, infelizmente. Isso que o Dr. Kleber falou, no direito constitucional, eu sou apaixonado pelo constitucional, nós estudamos os princípios que são utilizados pelo Supremo Tribunal Federal quando vão prolatar a sua decisão, que é o princípio da integração social. Então, não pode, numa decisão, desintegrar a sociedade. Mas veja, é justo? É justo isso? Aí fica uma pergunta bem subjetiva, né? Vamos lembrar da desaposentação? A pessoa trabalha, também tem um período de aposentadoria, se aposenta, continua trabalhando e tem o desconto do salário dela, mas não tem direito à desaposentação. Qual a sua opinião? Eu sei que já teve decisão. Você acha que foi justa a decisão ou não foi justa? Mesmo essa questão da revisão da vida toda. O que seria o justo? Na questão do justo, nessas subjetivo, duas questões, tudo depende, do ponto de vista, É uma pena para os contribuintes, Então, a pessoa aposenta, continua trabalhando, tem um desconto mensal salário para fins de INSS, mas ele não pode mais usufruir dessa nova contribuição. Então, fazia uma nova aposentação, reaposentação, e ele não tem direito nem, por exemplo, se ele se acidentar ou ficar doente. Então, ele está aposentado, está sendo descontado, mas ele não vai mais usufruir desse desconto. Por quê? Porque é um seguro social. As contribuições são feitas para pagar
as aposentadorias, os benefícios de quem Uhum. está recebendo. Então, é o seguro social. Uhum. Por isso. Um conselho. Você daria um conselho hoje para o jovem, aquele que começa aí no mercado de trabalho, tem alunos, né, o jovem advogado, além dessa contribuição para o INSS, fazer também uma contribuição, uma previdência privada? Então, sim. Hoje, essa nova geração, até quando eu comecei a falar das gerações lá atrás, o pensamento é modificar totalmente de que o INSS vai ser apenas um investimento que você fez obrigatório e que você vai receber lá, provavelmente, daqui muitos anos, um salário mínimo. Tá? Essa é a previsão, a né? tendência, porque feito a reforma da Previdência pela emenda constitucional em 2019, o ministro Paulo Guedes ele justamente quis introduzir isso. Futuramente as aposentadorias vão ser de um salário mínimo. Vocês jovens que estão entrando no mercado de trabalho, invistam nos bancos, invistam nas corretoras, façam investimento. Aí é lógico, precisa verificar dentro dos produtos aquele que está com maior rentabilidade naquele mês, né? Então, previdência privada, CDB para os mais conservadores, OAB-Prev, depende das tabelinhas, né? Mas o ideal é, quando você chegar aos seus 60, 75, que você tenha ali umas 5 opções de recebimento, não Muito mais bom. só o INSS, Muito como era o bom. caso dos nossos pais, nossos avós. Sim, sim. E, gente, nós vivenciamos no mundo uma fase muito difícil, foi a pandemia. Agora vivemos os efeitos da pós-pandemia. Aquele momento ajudou a gente a pensar numa previsão, né? Porque brasileiro, antes da pandemia, não pensava muito no futuro. A pandemia veio para dar uma grande lição para a gente. O futuro está aí, e ele pode ser incerto se a gente não se precaver. Se a gente não se cuida, programar. Não se previne, né? Por isso que até um outro nicho aqui, aproveitando o pessoal, é o planejamento previdenciário. É uma das coisas que eu mais faço. A pessoa tem lá 20 anos de idade, ou 50, 60, não importa a idade. Com quanto eu vou me aposentar contribuindo dessa forma? Qual é a data que eu vou aposentar? Estou recolhendo certo? Não estou? Então a gente faz esse planejamento previdenciário, que é um nicho que nós, advogados previdenciaristas, estamos fazendo muito para as pessoas. Perfeito. Gente, eu quero agradecer a presença do meu amigo aqui, Dr. Kleber Veloso. Seguinte, quero lhe encontrar nas redes sociais. Qual que é o seu arroba lá no Instagram? É só digitar Kleber com K, né? Kleber Veloso. Já facinho já encontrar. aparece Instagram, LinkedIn, Facebook. Pessoal, então, arroba Kleber Veloso. Quem assiste a gente já passa a seguir o Dr. Kleber, né? Isso aí. Quero lhe agradecer imensamente. Poxa, obrigado. Olha, a conversa passou rápido aqui. Passou? Já deu aí o limite? Estamos aqui já chegando no pontinho. Quando a conversa é gostosa, flui, e quando a gente olha para o relógio, fala, meu Deus, já passou todos os minutos aqui. Caramba. Eu quero lhe agradecer muito pela generosidade de vir aqui, agradecer toda a audiência que assiste a gente. Nós estamos inaugurando. Você inaugurou o Marquescast, que é o nosso podcast do escritório. Quem não sabe, mas nós estamos no escritório aqui, viu, gente? É um escritório trabalhando aqui dentro. Nossa, e ao mesmo tempo entrevistando nosso amigo. Muito obrigado. Suas considerações finais, meu amigo. Nossa, muito obrigado mesmo. Pessoal que quer entrar no ramo do direito previdenciário pode entrar de cabeça. Nós temos uma questão que é, infelizmente, uma questão triste, que é a nossa sociedade cada vez mais doente. Doente de problemas aí relacionados à saúde mental, estresse de trabalho, síndrome de burnout. E precisa ter um advogado especialista nessas questões de incapacidade. Então, venham. Hoje nós tratamos de vários assuntos aí de nichos, né? Então venham para o ramo de direito previdenciário e vocês não vão se arrepender. Quero agradecer muito, Dr. Josafá, por essa oportunidade, aos nossos amigos que estão nos assistindo, deixar aí minha inteira disposição para o que vocês precisarem, podem contar comigo. Viu? E se quiser fazer parte da Comissão de Direito Previdenciário, entra no site da OAB de Osasco, né? E vai encontrar lá o telefone, aliás, o e-mail para preencher o formulário. Exato, e o formulário chega até o Dr. Kleber e ele liga para você fazer parte. Gente,
Muito obrigado. Eu desejo a todos um ótimo final de tarde. Já são 15 horas e 24 minutos. Muito obrigado. Até amanhã. Amanhã estaremos aqui com o Dr. Pedro. Dr. Kleber, muito obrigado. Valeu, e obrigado. que Deus abençoe muito seu trabalho e que as pessoas que assistiram a gente, que também vão assistir, porque o vídeo viraliza, possam ter aprendido muito com você. Né? Obrigado. Eu aprendi muito contigo. Obrigado. Muito obrigado. Gente, um beijão. Até mais. Até mais. Tchau. Até amanhã.